Eu quero contar também que o presidente Lula elogiou a atuação da justiça brasileira na prisão dos envolvidos da trama golpista. Vamos então conversar com André Anelli, que vai trazer mais informações, porque Lula disse que o Brasil deu uma lição de democracia para o mundo. Conta aí, Anelli. Bem-vindo. Obrigado, Evandro. Muito boa tarde a você e a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. O presidente Lula disse durante uma cerimônia agora há pouco aqui no Palácio do Planalto que está feliz, segundo ele, não pela prisão de autoridades no âmbito, então, da tentativa de golpe de Estado para permanecer no poder, mas sim porque, nas palavras dele, o Brasil demonstra que está maduro para viver a democracia em sua plenitude. Essas palavras do presidente Lula foram dadas durante a cerimônia que marcou, então, a sanção do aumento da faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil mensais e também o aumento de desconto do imposto de renda para quem ganha até R$7.350 mensais, principal promessa do presidente Lula na campanha de 2022. E durante então o discurso que marcou a sanção desse texto, o presidente Lula fez comentários justamente por conta então dos fatos recentes que envolveram o ex-presidente Jair Bolsonaro e toda aquela que é apontada pela PGR, a Procuradoria-Geral da República, e pelo STF, o Supremo Tribunal Federal, como núcleo principal, o núcleo golpista, então, de 2022, para que Jair Bolsonaro permanecesse no poder. O presidente Lula não havia feito nenhum tipo de manifestação nas redes sociais e durante o discurso, então, dessa quarta-feira, ele afirmou estar feliz por conta de tudo aquilo que foi desempenhado pela Justiça no âmbito dessa ação criminal e, mais do que isso, falou que o Brasil, então, nas palavras dele novamente, deu uma lição de democracia em todo o mundo, fazendo uma referência indireta a todas as pressões que aconteceram principalmente dos Estados Unidos a favor do ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse país ontem deu uma lição de democracia ao mundo. Ao mundo. Sem nenhum alarde, a justiça brasileira mostrou a sua força, não se amedrontou com as ameaças de fora e fez um julgamento primoroso, onde não tem uma acusação de oposição. É tudo acusação de dentro da quadrilha que tentou dar um golpe nesse país em 2008. E pela primeira vez na história do país, pela primeira vez em 500 anos na história desse país, você tem alguém preso por tentativa de golpe. Você tem um ex-presidente da República e você tem 4 generais de 4 estrelas presos. Lembrando que o próprio Palácio do Planalto, por meio dos chamados ministros palacianos da Casa Civil, das Relações Institucionais, da Secretaria-Geral da Presidência da República, evitaram fazer comentários a respeito das prisões que começam a ser cumpridas, então, no âmbito da tentativa de golpe de Estado, porque, internamente, a orientação do governo federal é para que não haja mais combustível diante desse tema que acaba inflamando a população e que acaba demonstrando, então, a polarização política que é vivida pelo país. Mesmo assim, o presidente, então, quebrou esse certo protocolo que corre nos bastidores aqui do Palácio do Planalto para evitar comentários a respeito do assunto e fez esse comentário pela primeira vez logo depois, então, do início do cumprimento das penas por Jair Bolsonaro e também pelos demais réus que faziam parte do chamado núcleo crucial da ação golpista. Evandro. Muito obrigado pelas informações, André Anelli. É muito interessante a gente discutir essa suposta recomendação que o presidente da República fez para não comentar esse processo envolvendo Jair Bolsonaro, porque na última segunda-feira o ministro Guilherme Boulos esteve no Direto ao Ponto e ele comentou e obviamente elogiou o posicionamento do Supremo Tribunal Federal na condenação de Jair Bolsonaro e de seus aliados. E aí eu questionei, mas não havia uma recomendação do presidente da República, porque no bastidor a história que rolava era essa. E aí o senhor não estaria atendendo a essa recomendação ou ela não aconteceu? E ele disse, não tem recomendação nenhuma, nós estamos em cargos políticos que demandam posicionamento quando somos questionados e obviamente que esse questionamento seria feito de uma maneira mais moderada e institucional, mas sim, a gente vai falar. Porém, o presidente da República ainda não tinha se manifestado diretamente e agora há esse elogio também ao Supremo. Ô Zé Maria Trindade, como é que você avalia esse posicionamento do presidente da República e ele já tem a ver também com
uma tendência, digamos, eleitoral para o ano de 2026? Já vão usar isso, sim. Isso vai ser um tema muito forte em debate no ano que vem. Jair Bolsonaro não estará na chapa, mas é sim um grande eleitor, como Lula, estando ou não na chapa, é um grande eleitor. Essa recomendação de silêncio, ela nunca existiu no governo. Eu conversei no sábado mesmo com integrantes do governo que disseram não. A única coisa é o seguinte, é a representação de um poder, né, não comentar outro poder, dizer isso aí é um assunto da justiça. E o presidente lá atrás, ele falou, né, isso aí é uma decisão da justiça, a justiça decidiu. Mas esse será um assunto forte para o ano que vem. São dois assuntos fortes. Primeiro, esse debate sobre o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de toda a cúpula do seu governo. Ali tem injustiças, é claro que sim, é evidente que sim. Como você vai culpar um senhor como o general Heleno, colocar um senhor como o general Heleno na cadeia, pelo amor de Deus, né? E Paulo Sérgio também, que visivelmente foi contra todo o debate, todo o processo, enfim, ali tem injustiças que talvez no futuro haverá a possibilidade de revisão e de rediscussão de todo esse processo. Mas, de qualquer maneira, olha que é bom que a democracia, que debates abertos, que possibilidade de discutir, de colocar posicionamentos, olha que bom que isso aconteça, né? No ano que vem, tudo isso vai aflorar de uma maneira muito forte. Gente, fecha o ponto aí para mim, rapidamente, que eu estou ouvindo tosses aí no nosso switcher. Beijos, Demétrios Trindade, a Nossa Senhora da Tosse do nosso switcher. Boa recuperação para você. Ô Loyola, fala para mim sobre essa manifestação do presidente da República e como é que você avalia esses posicionamentos. Eles já são esperados, ou seja, faz parte do rito de um presidente da República comentar condenações no Supremo Tribunal Federal de opositores, ou é obviamente que tem aí, digamos, uma estratégia política já sendo muito bem traçada pelo PT para o ano que vem? Primeiro, eu acho que sim, a gente tem que olhar para a democracia brasileira de uma maneira muito crítica a partir de 18, Evandro, porque o nível de institucionalidade da democracia brasileira caiu muito no governo Bolsonaro. O nível de respeito às instituições, e eu acho que esse é um caminho muito sem volta. E o que faz, por exemplo, com que, e aí eu acho inclusive inadequado, acho que é uma ação da justiça que tem que ser respeitada, ainda que concorde integralmente com a fala do presidente Lula. Acho que a democracia brasileira venceu, neste caso, impediu um golpe de Estado, foi histórica ao pela primeira vez prender generais que tentaram um golpe de Estado, tem diversos elementos aí corroborando com isso e a gente nunca tinha visto isso na história do país. Dito isso, eu ainda acho lamentável ver o presidente que, do meu ponto de vista, deveria ter uma posição um pouco mais institucional neste caso. Agora, há uma ideia, uma tentativa também de se capitalizar politicamente com o assunto, me parece ter sido a intenção do presidente Lula neste caso. Fala, Gani. Olha só, eu tenho uma visão, evidentemente, completamente diferente do que o Loyola trouxe, né? Na verdade, quem avançou num poder sobre o outro não foi o presidente Jair Bolsonaro. Aliás, mesmo antes do Jair Bolsonaro, a gente vê um protagonismo do poder judiciário em cima do Congresso Nacional, em cima do Executivo, invadindo matérias de outros poderes, além do que todo um questionamento processual por vários juristas, né? Então você tem ao mesmo tempo, só para citar um exemplo, a figura da vítima, do juiz, do promotor se misturando, apenas para citar um exemplo. Agora, em relação à posição institucional, concordo aqui com o Loyola. Acredito que o presidente, numa hora dessas, deveria baixar a temperatura, mas evidentemente que ele não vai por este caminho, até porque ele já começa a pensar em 2026, já está em campanha para 2026 e provavelmente vai ser essa a estratégia do PT, vai ser sempre colar Bolsonaro ao próximo candidato da direita. Loyola, você entende que já houve uma invasão lá atrás do Supremo Tribunal Federal institucionalmente sobre outro poder e que diante disso, digamos, foi apenas uma resposta, uma reação e não uma atitude?
Acredito, isso aconteceu, por exemplo, na Lava Jato. A Lava Jato teve uma série de abusos institucionais validados pelo STF, mas discordo que neste caso específico agora tenha tido esse ponto. O que a gente viu agora foi o devido processo legal sendo cumprido. O Alexandre de Moraes foi quem julgou o caso, porque não tem ninguém acima do STF para julgar o caso. Então, ali não tinha efetivamente o que ser feito. Diferentemente da questão da Lava Jato, onde você viu ali o Moro e promotores, como o Dallagnol, combinando pena, combinando uma série de ações que, inclusive, levaram ao que o caso fosse... A que o caso fosse... Tem print, pô, isso daí não sou eu que estou falando. Aí você joga no Google, bota ali Moro e Dallagnol combinando. Bota no Google, joga no Google. Moro e Dallagnol combinando. Aí depois a gente fala. Então, o que a gente viu é, sim, um excesso ali judiciário, inclusive do Moro com o Dallagnol neste caso. Então, eu acho que é um ponto que a gente precisa olhar com na Lava Jato, a corrupção bilionária existiu, né? No caso agora, o golpe existiu. Aí a questão é de para que lado você está torcendo. Não, a questão, Loyola, é que a corrupção bilionária havia provas materiais ali, né? Tem mais de 3 mil páginas de prova em relação a esse Federal caso, contra é um Jair processo Bolsonaro. em aberto. Não é um processo em aberto. Transitado em julgado não é processo em aberto. Digo o seguinte, eu nem sou advogado, mas transitado em julgado não é processo em aberto. Eu digo o seguinte, é uma interpretação em aberto. Não tem interpretação em aberto. Tem trânsito em julgado e tem que respeitar a justiça. Não, isso claro. Agora, muitos criticam que ali foi apenas uma cogitação, não foi tentativa. Muitos criticam. Deveriam também ser julgado numa outra instância, né? Não na Suprema Corte, e sim na Justiça Comum, enfim. Vai lá, Bruno Musa. Abre aspas, o conceito da democracia é relativo para você e para mim. Se eu dissesse isso, me chamariam de extrema-direita, né? Sabe-se lá o que significa. Essa frase foi dita por Lula em 2023 ao comparar a Venezuela. Então fica muito claro que se ele enalteceu a justiça brasileira, que independente de esquerda ou direita, se ela não segue o rito legal, o conceito de democracia é completamente relativo. Disse o Lula. Não estou dizendo eu. Para mim, deveria ser um conceito completamente objetivo, racional e lógico. Simples assim. E eu tenho uma certa discordância, já mencionei aqui, eu acho que o Zé Maria ontem trouxe um conceito extremamente relevante sobre a deterioração das instituições e da confiança nessas instituições, respaldado pelo advogado que nós entrevistamos ontem aqui. E a pergunta que eu volto e sempre deixo, se na Constituição diz claro qual é a instância que um processo deve correr, e se ele vai para outro, portanto não respeitou a Constituição, isso não tem a ver com esquerda, centro ou direita, até que ponto decisão legal deve sempre ser cumprida se você quer manter um país estável? A mesma coisa que eu falei. A Suprema Corte da Venezuela condenou Edmundo Gonçalves, que ganhou legitimamente as eleições venezuelanas. E aí? É válido? É uma comparação crível para você, Loyola? De forma alguma. Isso, para mim, parece um argumento extremamente fraco. Assim, estou tentando achar um adjetivo que não seja muito desrespeitoso, peço desculpa ao colega, mas não faz o menor sentido comparar a situação da Venezuela com a situação do Brasil. Isso nada mais é do que um salto lógico. Eu querer dizer que por causa de uma coisa aconteceu a outra. Mais uma vez, para quem já não gosta da Venezuela, para quem já é contra o presidente Lula, para quem já está tendencioso a acreditar em qualquer coisa relacionada a isso, a fala do Musa faz algum sentido. Você ouve, fala, não, realmente, se fosse a Venezuela. Agora, no mundo real, não faz absolutamente o menor sentido. Não tem, fora deste corpo de grandes apoiadores do bolsonarismo e da direita brasileira, não tem ninguém sério defendendo que o Brasil não esteja sendo absolutamente democrático hoje. Você pode ir nas questões internacionais. Se não tem ali um alinhamento de extrema-direita, não há nenhum tipo de questionamento à democracia brasileira hoje. Musa, quer acrescentar algo? Diga. Primeiro que a gente já tentou definir o que é conceito de extrema-direita. Qualquer coisa que não é da extrema-esquerda vira extrema-direita. Se o Brasil hoje não é um país que não tem total liberdade, eu não consigo entender porque o Twitter ficou fora há um mês, junto com China, junto com Rússia, porque redes sociais foram canceladas individualmente e porque os processos não têm individualização de conduta. Só isso, para mim, já não é uma liberdade total.
Quer acrescentar algo? Posso te explicar por que o Twitter ficou fora um mês. Porque o Twitter se negou a cumprir a lei brasileira. E qualquer instituição que se negue a cumprir a lei brasileira deve ser punida. A não ser, mais uma vez, Musa, que você seja um grande torcedor da extrema, da direita ou do que quer que seja que você esteja defendendo, que para mim não faz absolutamente o menor sentido. Mais uma vez, comparações esdrúxulas de uma instituição que fica fora do país, que obedece, foi comprada por um bilionário, quase trilionário hoje, de extrema-direita, que interfere em eleições no mundo inteiro e que não estava cumprindo decisão judicial. Aparentemente, Musa, o que você está defendendo é que só cumpra a lei quem é de esquerda. Quem é de direita pode se negar, que senão vai virar Venezuela. Aí é muito fácil argumentar assim, amigo. Completamente ao contrário. E para usar o mesmo adjetivo, que me parece que os seus argumentos estão sendo bastante fracos nesse sentido, significa que, mais uma vez, como boa parte da esquerda, menospreza o dinheiro, menospreza quem agrega valor e ganhou, virou bilionário como se isso fosse um problema. Mas o grande ponto aqui não é falar de esquerda ou direita, é falar que a Constituição brasileira não permite a censura prévia e manter milhões de usuários do Twitter por um mês sem o direito de entrar. E mais, quem acessasse o VPN receberia 50 mil de multa por dia. Isso é censura prévia pela Constituição brasileira. Não tem a ver com ideias ou espectro político ideológico. A Constituição ela é desrespeitada diariamente no Brasil. Então quem tem dinheiro pode descumprir a lei, Musa? É isso que você está falando? Não pode, mas você pode punir quem tem dinheiro individualmente, individualizando a conduta se ele não cumpriu a Constituição brasileira e não penalizar milhões de usuários ou uma plataforma total. A Constituição brasileira fala isso. A plataforma rompeu a lei. Você quer que a plataforma não seja punida porque a plataforma tem dinheiro? É essa a sua defesa? É essa a defesa da direita? Mude a Constituição, Loyola. Mude a Constituição, porque a Constituição defende empresa bilionária, amigo? A Constituição não permite censura prévia. Mas a Constituição defende empresa bilionária? A Constituição diz que se a empresa é do Elon Musk, ela não precisa cumprir regra no Brasil, é isso? Você ouviu eu falar isso? Acho que você está com Você defendeu isso. Então eu vou você está defendendo novamente. Isso. Você está falando que como empresa é muito importante, muita gente produz, muita gente está lá, muita gente consome, que ela então não precisa obedecer à lei brasileira? Acho que o problema é cognitivo. Então eu vou trazer aqui. Se você é de esquerda, centro ou direita, pouco me importa. Não respeitou a Constituição, puna essa pessoa, o indivíduo, como manda a Constituição. Não milhões de brasileiros sendo punidos e censurados previamente, que não pode usar a plataforma porque um ou outro, eventualmente, descumpriu alguma ordem. É a Constituição brasileira, Loyola. Musa, siga a regra, falando em problema cognitivo, você está falando então que a Constituição não pune empresa? Rapaz, você não está falando nada com nada. Tá difícil de te entender. Tá bom. Então, eu paro por aqui, porque eu acho que eu tenho... Acho melhor para você. Perder tempo com isso. Olha, eu quero trazer também um comentário aqui das pessoas que participam do nosso 3 em 1. Vamos lá, colocar aqui no nosso telão para você que nos acompanha. Vamos dar uma olhada aqui. Pode rodar? Tá indo? Não? Na tela? Vamos lá, então. Pode jogar aí na tela, por favor. Também não vai na tela, tá aí. Para Lula, o Brasil... O exemplo de democracia, para o mesmo Lula, a Venezuela é uma democracia. A democracia do Lula é diferente da democracia que conheço. Como ele mesmo diz, a democracia dele é relativa. É a opinião do nosso amigo aí, Alcides. Obrigado, Alcides, pela tua manifestação. Um abraço a todos que estão de olho aqui no nosso 3 em 1 e participando também. Zé Maria Trindade, quero te ouvir. Olha, esse debate aí é interessante porque ele toca em alguns assuntos que eu tenho a opinião formada de que no Brasil nós estamos em democracia. A democracia está funcionando, não há censura prévia, o que há é responsabilização. Isso é normal. E nesse caso aí, nesse debate, há uma confusão de entender essas plataformas como se fossem o povo. Elas não são, elas são empresas. Então, eu considero uma plataforma assim como um bar, um restaurante, uma agência de veículos, enfim, é uma empresa, não é o povo. Então, você fechar um bar por descumprimento não é punir o povo e dizer que o povo não pode beber. O povo pode beber usando outro bar, não aquele. Então, eu realmente acho que as plataformas estão andando num pântano aqui no Brasil em termos de legislação. Não sei quem mudou a lei, quem mudou a Constituição, que deu poderes tão amplos para essas plataformas.
Esse é o debate. O que eu admito discutir, e discuto com muita prudência, inclusive, é sobre os debates, o que está acontecendo em termos de legislação e insegurança jurídica. Essa insegurança jurídica está tão grande que está impedindo, por exemplo, a polícia de agir. Quando o policial vai para uma operação, ele pode voltar preso e condenado por 100 anos, dependendo do número de pessoas que morram durante a operação. Ele não foi se vingar, não foi roubar, não foi nada, foi exercer o seu trabalho. E está acontecendo no Brasil essa insegurança jurídica e o domínio desse juridiquês sobre a vida, sobre todos nós, inclusive nós aqui que somos acossados aí sempre através de ações judiciais. Então, é a minha visão e o que eu acho desse debate.